Então, boa noite, pessoal, bom dia ou boa tarde, dependendo de quem for assistir o gravado, né? Eu estava conversando com o pessoal que está aqui presente, eu tive que de novo reagendar, né? Primeiro eu reagendei por uma questão de saúde daquela outra vez, e dessa vez eu tive um problema técnico com o meu computador, ele simplesmente parou de funcionar, né? E aí eu tive que levar para consertar, demorou uns dias aí, deu para salvar, graças a Deus, né? Então, por isso que eu estou fazendo excepcionalmente nessa data de hoje, não da semana passada. De qualquer modo, a gente já está aí na agenda de número 6. Faltam duas agendas, 7 e 8, para a gente finalizar, né? Eu já vou deixar marcado o plantão da agenda 7 para a segunda que vem, né? Para cumprir com aquilo que eu gosto de fazer, que é, antes do início da agenda, dar o plantão para vocês terem um panorama do que vocês vão aprender, né? E terem essa introdução, digamos assim. Eu não pude fazer, infelizmente, por esse problema, mas, de qualquer modo, vai ser vantajoso e útil para vocês esse plantão de hoje também, acredito eu. Dito isso, eu já finalizei a correção da agenda 5, também finalizei as correções das recuperações 3 e 4, e a gente está na agenda 6. Agenda 6, eu comecei a correção de alguns fichários, amanhã dou continuidade também, né? A gente tem esse prazo da agenda 6 finalizando na semana que vem. Eu comecei o fórum um pouco depois, né? Porque estendeu o prazo das recuperações e da Agenda 5 por conta das questões da chuva em São Paulo e da falta de energia, né? E aí foi um pouco diferente dessa vez, foi no meio da semana que iniciou a Agenda 6, né? Fechou a outra, iniciou ela, e ficou um pouco embolado, digamos assim. Eu acabei nem começando as correções dela anteriormente, porque eu estava focado nas recuperações 3 e 4 e também na agenda número 5. A gente tinha um prazo para fechar para que se realize os conselhos nessa semana agora, tá? Então, não se assustem ainda se eu não realizei a correção da agenda 6, mas logo, logo já estou colocando em dia aí para vocês. Então, vamos lá. Essa agenda vai tratar especificamente do futuro em inglês. A gente viu o presente, a gente viu o passado, né? E agora a gente vai expandir um pouco mais a nossa possibilidade de fala, tratando do modo futuro. Se a gente consegue falar do passado, presente e futuro, muito grande a nossa possibilidade de expressão, né? A gente consegue transitar por três tempos verbais diferentes e expressar três momentos diferentes na nossa trajetória. Algo que eu já fiz, algo que eu faço ou estou fazendo e algo que eu farei, tá? Então, é de uma utilidade muito grande a gente estudar o futuro. No ambiente de trabalho, por exemplo, existem aspectos que vocês vão utilizar o futuro, né? Numa entrevista de emprego, os seus planos, o que você pretende aqui nessa empresa, como você se vê daqui 5 anos, aquelas perguntas bem clássicas assim. No ambiente de trabalho, estabelecer metas, né, que a gente chama de deadlines, falar de prazos também, né, metas, prazos, enfim, que serão cumpridos com clientes ou com uma equipe que você está fazendo parte. No caso do TCC, por exemplo, né, vocês têm ali a agenda, é algo que você pode expressar em inglês, enfim, é uma infinidade muito grande de contextos em que é possível aplicar o futuro. Em inglês, eu gostaria de fazer essa breve introdução, eu já vou abrir o material. A gente tem duas possibilidades de expressão. A gente vai ver isso nesse plantão de hoje, tá? É um pouco diferente do português, em certo sentido. A gente tem ideias, maneiras, enfim,
de falar do futuro de duas formas em um, tá bom? Boa noite, Jefferson. E a gente vai ver na aula de hoje esse aspecto. Já vou compartilhar, então, sem mais delongas. Jefferson, você chegou um pouquinho depois, eu dei um recadinho de eu ter adiado semana passada por causa de um problema no meu computador e aí eu consegui resolver, por isso que eu estou fazendo na aula de hoje, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, tá bom. Então vamos lá, vou compartilhar aqui, pessoal, a minha tela, para a gente ver mais na prática essa questão do futuro que eu comecei a falar na aula de hoje aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, logo no material de vocês, se a gente abre aqui, né, como eu estou fazendo na compartilhação, no compartilhamento, desculpa, de tela, a gente tem lá essa frase inicial, what will you do? Né? What will you do? Né? A gente acaba juntando, fica um trava-línguas ali. O que nós faremos? O que nós vamos fazer? What will we do? Enfim, aqui já expressando a presença do futuro com o will, tá? Ainda tem até essa brincadeira aqui, né? Let life take me, deixa a vida me levar, né? Enfim. Então, nessa agenda, a gente vai ver essa presença do futuro, tá? Nesse início aqui, há um vocabulário sobre sports and games, tá? Porque no contexto da conversa do Martin e do Emílio, eles acabam tratando desse assunto também, né? Aí tem aqui o badminton, tênis, basquetebol, vôleibol, table tennis, badminton de novo acabou se repetindo, né? Weightlifting, hurdling, que é o salto ali, né? Corrida, os obstáculos, sailing, horse riding, judo, fencing, a esgrima, cycling, hockey, gymnastics, diving, mergulho, synchronized swimming, ou só swimming, que é natação, aqui é o nado sincronizado, né? Archery, rowing, que é o remo, athletics, handball, soccer ou futebol, porque a gente tem nos Estados Unidos essa diferença entre o soccer, que é o nosso futebol daqui, e o futebol, que é o futebol americano. Na Inglaterra não temos essa diferença, é só o futebol, para o futebol mesmo que a gente joga no Brasil. Como os Estados Unidos têm esses dois tipos, né? Tem o futebol americano, eles criaram esses dois vocabulários. E o water polo, né? Então, assim, um vocabulário sobre esportes, algumas palavras aqui mais difíceis do que outras, mas também menos utilizadas, né, eu diria. As mais comuns, que a gente utiliza mais no dia a dia, são bem semelhantes com o português, né? São quase que cognatos idênticos, assim. Não chegam a ser idênticos, mas são muito próximos, né? Tipo basquetebol, vôleibol, o tênis, enfim. Então já ajuda bastante, né? Acho que são muito diferentes também. É o que eu falei, acaba sendo utilizado menos, né? Row e remo, né? É mais específico. Então, nesse contexto do diálogo do marketing, há esse vocabulário para expandir um pouco o horizonte de vocês. Esse texto do Bill Gates, eles também falam sobre o Bill Gates e tal, e é legal que vocês façam um exercício de leitura para praticar o inglês de vocês, especificamente na parte de leitura, o quanto vocês conseguem compreender. Quando a gente vai trabalhar com texto, a gente tem diversas maneiras de trabalhar, né? Mas uma delas que os alunos acham que é somente a correta é a tradução de todas as palavras, tem que entender tudo para compreender o texto. Algo que a gente não faz nem em português, né? Em português a gente lê o texto e às vezes escapam algumas palavras que a gente não conhece. E nem por isso a gente deixa de entender o texto. Deveria ser assim em inglês, mas há um impulso dos alunos em tentar ter essa ideia de que a leitura só vai ocorrer e o entendimento e a compreensão se eu traduzir 100%. Então, eu acho que é um bom exercício tentar ler de uma maneira fluente, ou seja, sem
parar e ver todas as palavras. Óbvio que você tentou e não conseguiu, foi muito difícil, você vai ter que recorrer ao tradutor, enfim, mas um exercício de tentar entender a ideia geral aqui, fazer o que a gente chama de skimming, uma leitura geral. Eu acho que é bem bacana para ver como está o inglês de vocês e o quanto vocês conseguem extrair de entendimento, tá? Ele também sugere que vocês escrevam sobre esse texto aí, né? Algo que vocês podem fazer, eu concordo, mas também vocês podem fazer isso de forma mental. Às vezes escrever vai perder muito tempo, né? Vocês podem fazer na cabeça de vocês, o que eu entendi? Poxa, eu entendi isso, aquilo. Poxa, esse segundo parágrafo ficou meio confuso, acho que eu quero voltar ali. E aí você volta no segundo momento e tenta ver o vocabulário, extrair o que você não entendeu, né? Mas acho que no primeiro momento, interessante é você fazer uma leitura geral para ver o quanto você consegue compreender, captar da ideia, né? Tá? Aqui embaixo tem, inclusive, a tradução para que você faça esse exercício de checagem da sua compreensão, tá? Então, acho que é bem bacana fazer esse trabalho aí com esse texto, mas não só com esse texto, né? Com outros também. Tá? É um exercício que vale a pena. E aqui, né, nessa agenda, ele já adentra a questão do futuro, né? E ele vai falar dos usos do futuro. Então, como eu estava dizendo no início da aula de hoje, a aula de hoje vai ser um pouco mais breve, porque o futuro não é complicado como o passado, que tem verbos irregulares, enfim, ele é mais direto, eu diria. Então, a gente tem duas possibilidades, né? Bom, nesse trechinho do Martin, a gente vai ver quais são elas. What will you do today, Emílio? O que a gente vai fazer hoje, Emílio? Pergunta aqui com will. Esse will, se a gente for traduzir, o que nós vamos, o que a gente vai ou faremos, né? Mas se eu quiser traduzir, o que a gente vai fazer, tanto faz. Faremos ou vai fazer, dá no mesmo, ou vamos fazer, né? Ambos expressam futuro. Em português, a gente acaba usando faremos de uma maneira mais formal, né? Mais elaborada e tal. Em inglês não existe isso, o will futuro e acabou, seja formal ou informal. A única coisa que deixa informal é quando a gente usa abreviações. A gente vai ver logo na sequência. Ele responde: There are a lot of mobile puzzle and MMOs games. Né? Então tem um monte de ali quebra-cabeças ali no celular, né? Enfim, puzzles, né? Charadas ali no celular e os jogos ali de, de multiple, né? De várias interações de pessoas. Eu esqueci a abreviação exata do MMOs ali. E aí ele pergunta assim: Are we going to do another one? E aqui ele usa, ao invés do will, o going to, que também expressa futuro, né? Então, are we going to do another one? No, we won't. We could do another one, a sports game, maybe. Então, a gente vai fazer um outro, né? Uma outra coisa, enfim, outro tipo aí de jogo, né? Ele está questionando. Ele fala: não, nós não faremos. A gente pode ser que faça um jogo de esporte, talvez, não sei exatamente. O que muda do will para o going to, né? Essa é uma pergunta bem importante. Na tradução, vocês conseguiram perceber que eu falei o que nós vamos fazer, o que nós faremos, nós vamos fazer outro, nós faremos outro. A tradução é idêntica, não há nenhuma diferença, porque a gente vai ver que em português eu só tenho um tipo de futuro. Quer dizer, eu até tenho outros, mas quando a gente está falando eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, essa ideia do futuro em português, ela é de uma forma só, que em inglês a gente tem duas formas diferentes. Né? Em português vai depender do contexto.
isso vai ficar claro aqui na sequência. Ó. Qual é a diferença de will e going to? O going to, de uma maneira geral, a gente vai usar quando tem maior certeza. Então, por exemplo, eu falo aqui, we are going to sing at the party. Traduziu, nós vamos cantar na festa. Tá, mas, poxa, traduzir não dá muito certo. Se eu colocasse we will sing at the party com will e não going to, colocasse will, o grau de certeza seria menor. 100% a gente nunca tem, porque se trata de futuro. Só que o going to expressa uma certeza maior do que o will. Tá? Então, quando ele faz essa pergunta para o Emílio, are we going to do another one? A gente vai fazer, vai participar, jogar um outro jogo. Aqui está dando, querendo confirmar, né? O que você acha? É certo que a gente vai fazer tal coisa? Ele fala, não, nós não vamos, mas, sei lá, talvez um jogo. Então, ele responde com won't, que dá um grau menor de certeza, que a gente já percebe por esse uso do maybe. Ah, não sei, talvez, né? Então, assim, a diferença crucial é essa. Going to expressa maior certeza do que o will, tá? Então, imagina, se eu falo assim, I'm going to travel next week, eu vou viajar na semana que vem, I am going to, com going to, estou dizendo aí que é bem provável, né? Se eu falo I will travel, com will agora, next week, não sei, talvez, né? Na primeira frase, que eu vou viajar na semana que vem com going to, pô, já organizei, já comprei a passagem, já reservei o hotel. Na segunda, com will, não sei, não reservei ainda, se chover talvez eu fique em casa. Então, se tratam de graus de certeza diferentes. Ele fala de ações planejadas porque é isso. Se o going to tem maior certeza, o plano ele expressa uma certeza maior. Por que o plano expressa uma certeza maior? O plano é algo que eu me organizo para que isso se concretize no futuro. Então, se eu tenho um plano de comprar uma casa, e aí eu começo a juntar um dinheiro, economizar, né? Vou ao banco, me informo sobre o financiamento. O que é isso? Isso é um planejamento. A possibilidade de ocorrer no futuro a compra da casa vai ser grande. Então, plano expressa grande certeza, vou usar going to. I'm going to buy a house. Eu vou comprar uma casa. Tá? Então, planos têm certeza grande, going to a gente vai usar. A chave é pensar em certeza maior. É isso. Aí a gente vai entender todas essas subdivisões que ele faz aqui. Olha lá, você tem certeza que algo vai acontecer. The blue car is going to crash in the yellow one. O carro azul vai bater no amarelo. Você está olhando ali, está vendo, meu Deus, o céu está muito perto, não vai ter como evitar e vai bater going to. Agora, o will, por outro lado, já que o going to é certeza maior, a gente tem uma certeza menor. Por exemplo, aqui, ó, I think Sue will arrive in Paris at 6 p.m. Tem alguns detalhes que eu vou falar do will, mas eu quero dar essa ideia geral primeiro. Eu acho que Sue vai chegar às 6, mas eu não tenho certeza, então, will, né? Tá? Ações espontâneas também, por exemplo, o que ele quer dizer com ações espontâneas? I'll have a word with you. Eu quero ter uma palavrinha com você. I will go to the toilet. Eu vou ao banheiro. Você vai, professor, você não tem certeza que você vai ao banheiro? Sim, mas eu não me planejo, não faço todo uma coisa, né, como é o caso do going to. Eu falo, dá licença, eu vou ali no banheiro. Will, tá? Nesse caso, então, não se trata de uma questão de certeza ou não, mas daquele futuro que não é bem futuro, que é uma decisão que você toma nesse momento. Eu vou fazer tal coisa ali. Me dá licença, eu vou sair aqui. Sempre will nesse caso. E tem uma exceção que contraria o que eu acabei de dizer. Então, going to, certeza maior, planos. Will, certeza menor. Então, previsões, suposições, são coisas que a gente não sabe muito bem.
Ação espontânea, porque não é um plano, né? Algo que eu acabei de tomar essa decisão de sair, de ali falar com fulano, de ali tomar uma água, enfim, uso will. E essa exceção é quando é algo que não está no seu controle. Por exemplo, the sun will shine tomorrow, o sol vai brilhar amanhã. Aí você fala, professor, mas aqui é certo, por que não going to? Pois é, quando é alguma coisa que foge do seu controle, a gente pode também usar o will. Se eu quiser, eu poderia usar going to, professor? Também poderia, não estaria errado. The sun is going to shine tomorrow. Né? Mas é mais comum a gente ver a utilização do will. Peter will be 15 next Tuesday. Peter vai fazer 15 na próxima terça. É algo que você não controla, né? Não é bem um plano, enfim. Então a gente acaba usando o will. Tá? Então essas ações que vão ocorrer que fogem do seu controle. Tá? Não é errado usar going to, mas é mais comum a utilização do will. Mas isso é uma exceção. Do modo geral, a gente vai dividir going to certeza maior, o will certeza menor. Né? Essa eu acho uma ideia muito importante de vocês terem em mente. Ações espontâneas também, vou usar o will, e essas ações que eu não controlo. Tá? Mas eu acho que, o geral, aquela ideia de um maior certeza, outro menor, a utilização é bem maior do que esses contextos aqui do A e do C, que são contextos mais específicos. Tá? Então, retomando o que eu disse, na hora que a gente traduz, não há uma diferença de going to para will. Né? The blue car is going to crash. Ele vai bater. The blue car will crash. Ele vai bater. Tudo vai bater, ou baterá, tanto faz. Isso gera uma dificuldade. A gente tem que entender a ideia e não a tradução para conseguir perceber qual a diferença de um e de outro. Tá? Porque o português, o carro vai bater, se é maior certeza ou menor certeza, vai depender do quê? Do contexto. Qual é o contexto que eu estou inserido? Aí, a partir desse contexto, eu consigo definir que aquilo vai de fato ocorrer ou a chance é muito pequena. Né? Olha lá, o carro está ali muito perto do outro, meu Deus do céu, vai bater. Certeza grande. Pô, aquela pessoa está dirigindo de uma maneira perigosa, mas ainda bem que aquele carro se distanciou, então eu acho que vai bater, mas pode ser que não, certeza menor, mas tudo depende do contexto. E mesmo não preciso do contexto, a própria escolha do verbo que eu utilizo na minha frase cria o contexto. Como assim, professor? The car is going to crash? Certeza grande. Going to. The car will crash? Certeza menor. Não preciso de nenhum complemento. Como eu falei, está muito perto, está muito longe. Não preciso de contexto. A escolha já define a certeza maior ou menor, tá bom? Essas formas do will do going to, a gente tem algumas particularidades aqui. O will a gente pode abreviar, will, dessa maneira aqui, né, na afirmativa, só que isso deixa informal, bem importante lembrar. Negativo eu acrescento not, e eu também posso abreviar para won't. Novamente, isso fica também informal. Né? Interrogativa, eu simplesmente faço uma inversão e coloco ele na frente do sujeito da frase, que no caso aqui é he ou ele. Né? Going to é sempre utilizado com o verbo to be mais o going to, que não é indo, né? Muita gente confunde, estou indo jogar, não é isso. Eu vou jogar. Tá? Não estamos falando de uma coisa que está acontecendo, uma coisa que você vai fazer. Tá? Então, sempre o verbo to be e o going to. E mudando o verbo to be de acordo com a pessoa. I am, he is, we are, you are, they are, enfim. Negativa, só acrescento not também. Né? Posso abreviar, professor? Pode, como isn't, se eu quiser, né? Ou I'm not, aren't, se eu quiser. Igual o verbo to be, a gente abrevia. E, de novo, eu faço a inversão colocando o verbo to be na frente do sujeito e aí eu crio uma frase interrogativa. Né?
Ele fala essa nota que usamos o shall no inglês britânico ao invés de will para as primeiras pessoas. Isso era mais no passado, tá, pessoal? Era algo que acontecia mais antigamente e hoje o shall virou muito formal. Ele tem o mesmo sentido de will, mas e para I, we, mas ele virou algo mais formal, caiu um pouco em desuso aí, eu diria, até no inglês britânico. Que o inglês britânico a gente tem esse grau de formalidade maior, mas esse uso do shall é muito formal. Tá? Complementando o que a gente falou do futuro com os verbos, a gente tem um vocabulário de preposições aqui. Tem uma tabela, né? Ele começa falando desse exemplo, né? From, until, de, até, né? Desde uma idade jovem, aqui o uso do from, marcando esse início de um determinado período, né? E o until, o final, né? Até tal coisa, tá? De exemplo. E dentro aqui a gente tem várias utilizações. Ele se debruça bastante no in, no at, no on, para esclarecer, né? Quais contextos eu uso o in, quais contextos eu uso at, quais eu uso on, né? Depois ele fala do after, do ago, before. Eu não vou passar um por um, eu vou deixar que vocês com calma leiam e vejam se surge alguma dúvida, né? Enfim. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo? Acho que nenhuma pergunta até agora. Então tá bom, Marcos. Boa noite, Marcos. Te vi só agora aqui. Boa noite, Essa... eu tava com dificuldades em entrar por causa da internet. Não, tá jóia, tranquilo. Essa agenda é mais curta, tá, pessoal? E deu para perceber, né? Eu vou dar uma passadinha aqui em duas coisas também, que é o fórum de colaboração, que eu deixei aqui para vocês participarem. Esse fórum, eu lancei, aproveitando que vocês viram o Will Going To, né? Eu lancei essa pergunta aqui, ó. What are your plans, dreams, wishes related to your career? Seus sonhos, né? Seus planos, sonhos e desejos relacionados à sua carreira. Para que vocês pensem aí em frases, né? E principalmente pensar, por exemplo, se eu estou falando de um plano, eu vou usar o going to, né? Estou falando de um sonho, algo meio distante, vou usar o will, né? Dá para vocês brincarem e aplicarem um ou outro de acordo com o contexto. Um desejo, mas é um desejo muito intenso que eu tenho, ou é um desejo mais distante, né? Que eu não sei muito bem ainda. Tá? Então, jogar um pouco com a utilização desses dois verbos, né? A proposta do fórum é essa. Pode fazer frases se quiserem, pode fazer texto, fica ao critério de vocês, tá bom? Eu sugiro que vocês participem para praticar um pouco mais o uso desses dois verbos importantíssimos aí. E a atividade dessa agenda, né? Fichário aqui, ele pega esse contexto da elaboração do TCC, né? Uma espécie de um trabalho, como se fosse um TCC, e vocês vão criar um cronograma, né? Utilizando preposições de tempo e verbo no futuro. Ele deu alguns exemplos, né? From June 12th to June 19th, we will reunite materials. A gente vai juntar os materiais. Então, a ideia é que vocês façam algumas frases, pegando aquelas preposições da tabela, que vocês vão dar uma lida com calma, e apliquem também o will going to, lembrando da diferença de um e de outro, né? Menor certeza, maior certeza. Então, a escolha de um e de outro vai ser condicionada pelo que vocês desejam exprimir. Se é uma certeza menor, se é uma certeza maior, tá? É um fichário bem, eu diria, simples de ser realizado, mas importantíssimo por conta desse contextualização do TCC e da aplicabilidade desses dois verbos no futuro, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Viu? Pode falar, Jefferson. Professor, em relação a, tipo, um nascimento, por exemplo. Tipo, uma criança que está prevista para nascer mês que vem. Aí usaria will, né?
Seria nesse sentido. Aí É, quando pode tipo, falar. tem uma data específica, vai usar o going? Ou, Pois é uma boa pergunta, né? Depende o que você quer exprimir de ideia, né? É uma previsão, né? O nascimento sempre a gente nunca sabe para nascer depois, antes, isso, né? isso. Pois é. Então a gente vai usar o will. Mas vamos pensar no contexto. Foi o meu caso, meu filho foi bem isso. A gente, quando minha esposa engravidou, a gente achou que ela teve algumas questões de saúde e ela teve que fazer uns procedimentos e tal. A, a ideia é que é nascer prematuro e uma previsão lá. E acabou nascendo depois, né? Então, as previsões a gente vai usar o will, né? Então, o nascimento a gente nunca sabe, assim. Agora, no caso meu também, da minha esposa, ela fez uma cesárea, né? Teve que fazer uma cesárea. Então, foi agendado uma data específica, no horário tal, com o médico dela. Aí eu vou usar o going to, né? Porque é um plano. Lógico que futuro a gente nunca tem 100% de certeza, né? Sempre pode ter alguma intermitência, alguma ocorrência, né? Poderia agendar, mas ela sentiu um desconforto e o médico tem que antecipar essa cesárea, né? Mas, de qualquer modo, o exemplo da cesárea expressa uma certeza muito maior, é um plano, né, tem um horário, uma especificação, enfim, going to, né, não Legal. cabe eu, Então acho tá que bom? vai mais do contexto, então, né? Para fazer Vai uma do escolha melhor. contexto, vai do contexto, sempre do contexto. É, Só que aquilo, né, que eu falei antes, eu não preciso de ter um contexto para entender que um expressa uma certeza maior do que o outro, porque em português eu preciso, né? Se eu chego assim e falo para você, Jefferson, o, o bebê vai nascer semana que vem. Você fala, pô, será que vai? É certo? Não é? A gente não tem certeza em português, assim, não tem essa diferenciação, né? Aí você chega e fala assim, então, já foi agendado a cesárea, o bebê vai nascer semana que vem, com certeza maior, né? Então, a minha esposa fez umas contas lá, o prazo é que vai ser semana que vem, então o bebê vai nascer semana que vem, mas a gente não sabe muito bem. O português eu preciso de todos esses meandros para falar, para você entender se um é certeza ou outro não. Em inglês eu posso só montar uma frase, the baby is going to be born next week, certeza maior. The baby will be born next week, certeza menor. Não preciso ficar dando muitas explicações, né? Lógico que eu dependo, como você falou, de uma análise do contexto. Mas o que eu quero dizer é, se eu usei going to, eu estou dando uma certeza maior. Se eu usei o will, estou dando uma certeza menor, sem às vezes precisar ficar complementando, como é o caso de português. Por quê? Em inglês eu tenho duas palavras diferentes para expressar duas ideias diferentes. Going to, com certeza maior, o will, com certeza menor. Português não. Eu tenho uma palavra, vai, faremos, iremos, jogaremos, enfim, que seja, para expressar duas ideias diferentes, né? Então eu dependo muito mais de complementos, de contexto, de explicações quando eu estou falando, para que eu consiga falar se maior ou menor a certeza. Beleza? Então, finalizando, por exemplo, se eu falo assim, ó, ok, guys, bye bye. After the class, I'm going to take a shower. Depois da aula, I'm going to take a shower. Vou tomar banho. I'm going to, né? Certeza maior. Me planejei e de fato eu vou fazer isso. Eu me planejei para tomar um banho depois da aula. Enfim, tive esse planejamento. Já coloquei o filho para dormir. Fiz todo um esquema aqui na minha casa, né? Ou se eu falo assim, guys, maybe I will take a shower, or maybe tomorrow, I don't know.
não sei, I think I'm tired, estou meio cansado, acho que vou deixar para amanhã, will, né? Certeza menor. Geralmente o will vai vir junto com maybe, talvez, I think, eu acho, I don't know, não sei, né? Tem essas expressõezinhas assim que acabam acompanhando. Outra dúvida, professor. Sim, lógico. Sobre a abreviação. Eu vi uma lá que é LL. Como que se pronunciaria isso? Que é will, né? Will. É uma ótima pergunta, assim. Eu falo I will, né, sem abreviar, sempre will sem abreviar. Dependendo da pessoa, vai mudar o jeito que eu falo. Por exemplo, se eu falo I, sou eu, aí quando eu abrevio o apóstrofo LL, como você bem notou, aí tem duas maneiras de falar, quando estou falando de mim. All ou I'll. All é no inglês americano, I'll é no inglês britânico. Só no I, que é eu, que tem essa diferença de pronúncia. O resto, quando você vai abreviar, por exemplo, I'll ou all, né? Aí you fica meio junto, porque you, então fica you, você põe um Lzinho só para dar um finalzinho. He'll, que é ele, né? Então he will, he'll. She will, she'll. Will, que é we will, fica como se fosse só o will mesmo, porque junta tudo ali. E Dale, que é a abreviação do they will, Dale. Tá? As abreviações são meio chatinhas de falar, né? Não sei se deu para perceber. Então fica all, will, que é you will, né? He'll, she'll, will, que é we will, e Dale, que é o they will. Tá? É dessa maneira aí. Marcos, quer perguntar? Eu acho bem engraçado essa parte, tipo, de quando falam rápido, porque, tipo, no inglês americano até dá pra entender de boa. Só que, por exemplo, o inglês britânico, que tem uns amigos meus, que eles vieram de Londres, tipo, eu literalmente fui o tradutor entre esses amigos meus e uma parte da minha família. E, tipo, foi muito estranho, porque, tipo, eu falo inglês no nível intermediário, mais ou menos, mas, tipo, intermediário para avançado. Só que é no inglês americano, não é no inglês britânico. Aí, tipo, eu até entendia de boa, mas quando eles começavam a falar rápido, essas coisas assim, eu ficava, tipo, meu Deus, como que eu tô entendendo isso? Às vezes eu perguntava de novo. Porque, tipo, eles usam bastante abreviação, bastante gíria, e também falam, tipo, não é que eles falam rápido, mas eles cortam muita palavra. Então, às vezes, você pode confundir. Aí, tipo, como eu sou uma pessoa muito, não é que indecisa, mas gosta de confirmar as coisas, né? Eu ficava perguntando toda hora, porque, tipo, eu sabia o que ele estava falando, só que, tipo, eu não tinha certeza de que ele estava realmente falando isso. Você Mas é sabe que muito engraçado. tem uma história sobre isso, assim. Só para finalizar a parte que o Jefferson perguntou da prática, né? E também tem a ver com isso que o Marcos está falando. Mas, assim, quando você está falando também, é interessante saber falar as abreviações e tal, mas é sempre melhor falar do jeito que você se sente mais à vontade, né? Então você não precisa abreviar. Se você achar que é ruim para falar, você pode falar sem abreviar, né? Mas é lógico que é bom você saber abreviações, porque é isso que o Marcos acabou de falar, porque você vai ouvir abreviações, então quanto mais intimidade você tem com a coisa, melhor é para você entender, né? Quanto menos você ouviu falar daquilo, mais difícil vai ser, né? Mas para falar, se achar que é difícil falar all ou will, né? Você pode falar he will, I will, beleza, eles vão te entender. E eu acho que o mais importante é você se fazer entender, né? E, Marcos, eu tenho uma história, assim, eu estudei inglês desde pequeno, né? Comecei com 5, 6 anos, assim. E aí, chegou um momento da minha vida que eu tinha professores de vários locais, assim, lá na escola de idioma que eu fazia, né? Estava para me formar, pegar um certificado internacional de professor e tal. E aí veio uma professora que... Eu tive professores da Inglaterra, o inglês que eu estudei era britânico, né?
E aí eu até que não tinha tanta dificuldade, porque eu tive muitos professores da Inglaterra, a gente ouvia muita coisas em britânico, e aí eu ouvia muita coisa em inglês americano, porque a gente ouve muito, porque é o que mais tem, né? Filme, música, etc. Então até que não tinha problema. Mas eu lembro que veio uma professora da Austrália, e aí eu já fazia inglês muitos anos, assim, né? E aí ela começou a falar, e eu entendi muito pouco, assim, eu falei, nossa, meu inglês é uma porcaria, meu Deus do céu, né? Estudo tanto tempo, né? Me dedico aqui e tal, tô fazendo a prova. Aí eu cutuquei um colega do lado, assim, falei, você tá entendendo o que ela tá falando, né? Ele falou, nossa, muito pouco, assim, né? E tinha muito a ver com sotaque, né? E aí eu lembro que passou um tempo, assim, uma, 2 semanas, e o negócio engrenou. E aí eu consegui pegar mais, assim, né? Mas é isso, é uma questão de hábito, né? De contato, né? Você está mais acostumado ali com o inglês americano, aí vem britânico, australiano, e hoje em dia outras coisas, né? Vocês que são da área de TI, falar ali com chinês, com indiano, tem dificuldades maiores ainda, né? Eu lembro, eu trabalhava numa empresa dando aula de inglês para o pessoal dessa empresa de TI, da área de TI, desenvolvimento de sistemas, né? E eles tinham muito contato com indianos, assim. E eles sofriam um pouco para entender o que os clientes queriam, né? O pessoal que era o pessoal programador lá. E aí eles falavam, nossa, professor, é difícil demais, entendeu? Eu falei, pega vídeo no YouTube e põe lá e até você acostumar com o sotaque, né? Que uma hora você vai entender. E aí eles faziam isso e aos poucos ia melhorando. Pode falar, Marcos. Ai, meu Deus, o celular pequeno, é ruim de clicar esse negócio. Mas, enfim, nossa, sotaque indiano tem uma outra coisa que, tipo, complicou das primeiras vezes que eu ouvi, porque... Só que é ruim, porque, tipo, eu acho que uma das maiores comunidades, assim, que você tem, assim, para apoio de programação também é a comunidade indiana, né? Porque, tipo, Pois é. é quase uma coisa, assim, normal para eles, né? Programação, essas coisas assim. Aí, tipo, eu vejo bastante vídeo deles até hoje, às vezes eu fico, tipo, por que que eles falam assim? Tipo, por quê? Why? Mas aí, tipo, É. outra pergunta. Uhum. Em relação, tipo, a nível de, tipo, inglês, essas coisas assim, você acha que, tipo, num nível que, tipo, você começa a entender as palavras sem precisar, tipo, relembrar a tradução em português na cabeça, ou, tipo, assim, consegue entender de boa e às vezes até palavras que você não sabe, você consegue entender por causa do contexto. Você acha que seria, tipo, um nível bom para, tipo, para mercado de trabalho? Essa é uma pergunta ótima, assim. Acho que primeiro, né? Primeiro do indiano, né? Eles têm aquele sotaque porque eles foram colonizados pelos ingleses, né? Então, aí eles tinham a língua deles, aí a Inglaterra foi lá colonizar e aí fez aquela mistura, né? Enfim, o inglês fala great, aí eles vão great, né? What, tem aquele sotaque característico, né? Que assim, é próximo ao inglês, mas não é, né? Enfim. Bom, o que se espera quando a gente está aprendendo outro idioma, né? Em cima do que você falou aí, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem 4 habilidades, né? Ler, escrever, falar e ouvir, né? Que a gente separa, mas sempre estão juntas, né? E o que a gente busca com essas 4 habilidades é a fluência, né? E a fluência é essa capacidade de, como o nome já diz, né? De você fluir no negócio, você não travar, né? Conseguir dar uma continuidade. Seja quando eu estou ouvindo alguém falar, o que é fluir? É eu não ficar toda hora parando e pensando na tradução e me perco. Puxa, perdi a fluência. Falar, né? Eu fico toda hora ali, será que errei, não errei? Aí eu vou travar, ou fico pensando muito na gramática. Não que o importante da gramática não é isso, mas se eu consigo manter uma conversa, mesmo que eu cometa alguns erros ali, né, e com o tempo eu vou melhorando, mas se eu consigo manter essa comunicação sem travar, eu estou mantendo a fluência. Porque às vezes as pessoas pensam que ser fluente é ser um dicionário ambulante, não é bem isso, né?
Enfim, então a gente tem isso como objetivo, né? Adquirir essa fluência, né? Ouvir, falar, ler, escrever. É que acho que cada vez mais, assim, no mercado de trabalho, né? Tem muito relação. Vocês também têm essa questão da leitura também como coisa, mas aí tem as ferramentas, né? Você tem o tradutor ali que dá para te ajudar, mas ouvir falar tem muito para onde correr, né? Assim, é algo instantâneo, eu diria. E o objetivo também, junto com essa fluência, essa capacidade da coisa não travar, né? Digamos assim, é você deixar cada vez mais para trás o português, Marcos, né? Isso é um processo, né, da noite para o dia, e vai de acordo com o que você falou, de você tá ali ouvindo e você está conseguindo pegar sem precisar traduzir palavra por palavra, né? Consegui entender 60%. Beleza. Tá. Consegui entender 70%, 80%. Então, esse entendimento vai aumentando na medida que você vai dependendo menos de tradução, né? E aí, assim, o que é bom para o mercado de trabalho vai depender da vaga, né? Do que a empresa quer, do tipo de vaga. Tem empresa que quer um inglês mais avançado, tem empresa que não, tudo bem, se você conseguir ali manter uma comunicação, não, tudo bem se você está no básico, você está estudando, ok, a gente tem aqui na empresa aula, então, beleza, se você tem algum contato, você vai aprimorar. Então, vai depender muito da vaga, tá? Isso vai variar muito de vaga para vaga. Acho que na área de vocês não tem como fugir, né? Pelo contato que eu tenho das aulas aqui, pelo contato que eu tive com as aulas que eu trabalhei muito tempo em company, na área. Eu trabalhei com vários tipos de empresa, mas eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas um bom tempo, ainda tenho alguns alunos e tal. É muito mais completo as coisas em inglês, né? De programação. Né? Os alunos sempre relatam isso. Pode perguntar, Marcos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, é que, tipo, por exemplo, essa habilidade, assim, de, tipo, conseguir entender as coisas, não precisar traduzir nem nada, tipo, eu já adquiri. Só que aí, o problema é que eu tenho confiança no meu inglês e tenho confiança, assim, em conversar com as pessoas, tanto que eu tenho costume disso. Ter alguns Uhum. amigos de outros países, Certo. conversa que eu tô jogando. Tipo, por exemplo, meu celular, minhas redes sociais estão tudo em inglês também, e eu consigo entender de boa. Uhum. Só que o problema é que, por exemplo, essa parte aí que você falou, tipo, de dicionário ambulante. Hoje, por exemplo, eu tava jogando um jogo chamado Quick Draw, que é tipo um jogo de navegador. Tipo, ele pega umas palavras aleatórias e você vai. Tipo, você tem que desenhar e tem que adivinhar. Só que aí, tipo, ele lança umas palavras, tipo, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Às vezes eu nunca ouvi falar dessa palavra nem em português. Aí, tipo, eu queria saber, tipo, mesmo com esse porém, você acha que, tipo, seria, assim, suficiente para concorrer para uma vaga, assim, no exterior? Ou assim, tentar conseguir um certificado de nível avançado, mesmo tendo esse porém? Uhum. É, eu acho que não é algo que você deva se preocupar, assim, com palavras que são muito incomuns, assim, isso não vai ser um impedimento, assim, para que você desempenhe bem numa entrevista de emprego, né? É lógico que não dá para generalizar, porque, como eu falei, tem muitos fatores aí, né? Eu precisaria saber do seu nível, né? Pela sua descrição aí, eu vejo que você tem um nível legal e tal, mas depende do que a empresa quer, mas eu acho que é, não é necessário saber esse vocabulário que é muito. Não é que você, para ser avançado, você não precisa saber um vocabulário muito difícil, assim, entendeu? Às vezes as pessoas acham isso, assim, eu tenho que saber um vocabulário mega elaborado, assim, aí
Nossa, aí sim eu vou conseguir passar na entrevista e tal, por exemplo. Não necessariamente, né? Eu acho que uma coisa que é útil para uma entrevista de emprego, se um dia você for concorrer, ou qualquer um de vocês, né? Montar um roteiro anterior, assim. Pegar na internet, você acha, digitar em inglês, né? Common Job Interview Questions, perguntas comuns em entrevistas de emprego. Pegar aquele roteirinho, tentar responder aquilo, se tiver um tempo, tentar escrever sua resposta, ensaiar aquilo ali, de uma forma repetitiva, né? Por quê? Pode ser que algumas perguntas não tenham, pode ser. Mas pode ser que muitas delas estejam, com certeza. As entrevistas de emprego se repetem, né? O que você espera fazer daqui 5 anos? Quais os desafios que você teve na sua carreira? Como você lidou com eles? Existem muitas perguntas que se repetem, assim, né? Então, acho que um tipo de prática dessas perguntas básicas, assim, vai reduzir o seu nervosismo, que é um ponto também importante, porque acontece às vezes o aluno ele tem um domínio bom do inglês, mas ele ficar nervoso e travar, né? Pelo contexto. Então, ensaiar, eu já fiz isso com alunos particulares e tal. Recentemente, uma aluna minha até foi aprovada numa entrevista da área de desenvolvimento também. Esse ensaio ajuda muito. Também vai ter, provavelmente, parte técnica, né, em inglês. Geralmente tem também. E aí, a parte técnica vem muito do quanto você utiliza, o quanto você acessa os manuais, enfim, os fóruns, né, Stack Overflow, né, que tem as coisas da área em inglês. E aí você vai se habituar com os termos técnicos, né, para que na hora da entrevista você também consiga estar mais seguro, sabe? Então, eu acho que essas duas dicas assim ajudam e se encanar menos com um vocabulário muito difícil, porque não vai ser necessário, né, para você ter um bom desempenho, tá? Não estou dizendo que você não tem que estudar vocabulário e tal, mas não necessariamente você ter um vocabulário muito incomum, assim, significa que o seu inglês ele é avançado, entendeu? Então, é que, tipo, eu fiz essa pergunta mais ou menos por causa que, tipo, eu estudo inglês, eu acho, desde os 12, mais ou menos nessa média. E, tipo, quando acontecem essas coisas, você começa a se perguntar, tipo, eu realmente dei, sabe aquele existencial? Que é Sim. realmente. Mas, tipo, obrigado pelas dicas, porque ajudou bastante. Eu vou tentar procurar mais esse tipo de conteúdo, mais esse tipo de treinamento e ver o que dá. Mas uma coisa simples, assim. Assim, acho que dá para você fazer um dia que você tiver um tempo e próximo quando você se inscreveu numa vaga que peça o inglês, entende? Não é algo que você precisa fazer sempre, assim, mas pegar agora para fazer umas perguntas que tem um roteirinho, né? Se digitar, tem na internet. E treinar, sim, e ver o quanto você está conseguindo responder aquilo ali, sabe? O quanto você não está travando. Porque, assim, Marcos, às vezes você tem o inglês, mas aquelas perguntas de emprego são um saco, na verdade é essa também. É umas coisas assim, pô, você consegue trabalhar em equipe? Como é que foi o último? Coisa que você nunca parou para pensar, assim, né? E às vezes você trava porque você não parou para responder aquilo lá. Às vezes nem é o inglês, né? Acontece do aluno às vezes não conseguir responder, ele fala, nossa, meu inglês é muito ruim, mas não é isso, assim, é porque você não parou para responder aquelas perguntas que, nem parei para pensar nisso daqui, né? O que você vai fazer daqui, o que você pensa na carreira daqui 5 anos, sei lá, às vezes tem essa entrevista. Pô, nunca pensei, né, sobre isso. Ou já pensei, aí é mais fácil de responder, né? E nunca respondi isso em inglês, por exemplo.
Então, não sei aonde eu vou ter uma dúvida para responder isso, né? De novo, não necessariamente essas perguntas vão ser iguais, mas a chance de ter muitas delas é imensa, assim. Se repetem esses roteiros assim de entrevista de emprego, né? E a parte técnica é algo que cabe a vocês buscarem, né? Tentar ler as coisas em inglês, né, da área de vocês, para construir esse vocabulário técnico, né? Para essa parte da entrevista que tenha, né? Mas não fique encanado, não. Os alunos, isso é uma característica, os alunos sempre vão ter essa noção, não, essa insegurança de achar que nunca está bom o suficiente, assim. E aí, por mais que o professor às vezes fale, não, você está indo bem e tal, não acredita. Só acredita quando passa numa entrevista ou numa prova e fala, pô, eu passei, que legal, meu inglês está bacana. Faz parte, assim. Se cobre, mas não se cobre tanto assim também, tá? Mais alguma dúvida? Acho que não respondeu bastante. É isso daí, são essas coisas de soft skill, essa coisa bem de RH, assim, sabe? Você já lidou com algum desafio e tal, que são perguntinhas que são, assim, é, É que, tipo, ótimo, essa ótimo. soft São é perguntinhas basicamente... simples, assim. tipo, é basicamente o que a pessoa precisa para, tipo, conviver num local de trabalho, né? Por exemplo, comunicação, inteligência Uhum. emocional, essas coisas assim, tipo, o pessoal fala assim, faz, tipo, soft skills, só como se fosse um pesadelo, né? Mas, tipo, é um, como se fosse um conjunto de habilidades que você, tipo, sempre vai exercer em um mercado de trabalho. Então, tipo, você praticando isso no seu dia a dia é até melhor para você, até não estando no mercado de trabalho. Exato. Não, exatamente, exatamente. É que às vezes as pessoas focam tanto só na parte hard da coisa, assim, digamos, na parte dura da coisa, a formação técnica, formação da graduação, e deixa de lado essa parte que na entrevista é importante, né? Sempre é medido, tem como. Sempre vai ter esse tipo de pergunta, exatamente para medir os soft skills que você colocou ali. Enfim, então, é importante fazer esse treino para ver, né? E não ser pego desprevenido, porque às vezes é algo que você nunca pensou, né? Ou que você. É óbvio, mas quando tá ali na hora, você fica, nossa, caramba, nunca pensei nisso. Ajudou, Marcos? Aí, os outros também? Ajudou. Essas são umas dúvidas que eu tinha. Na verdade, eu tinha essas dúvidas faz um tempo já, só que eu não sabia para quem perguntar, quando perguntar. E às vezes o chat GPT não responde tudo, né? Então, Ah, não, mas pode perguntar aí, se precisar depois mandar um correio tech também, aparecer mais coisas, né? Tô aberto. Assim, não necessariamente lá o correio tech diz respeito só às agendas, né? Vocês podem ter dúvidas também com relação ao inglês, assim. Às vezes os alunos mandam para mim, eu queria usar um aplicativo, tem alguma indicação? O que eu posso fazer aí para melhorar? Eu precisava melhorar tal coisa, como eventualmente aparece assim, eu respondo, ajudo numa boa aí, tá? Foi bacana, legal. É bom que expande um pouco o assunto, né? A gente pensa na prática também. E aquilo que eu falei no primeiro dia, né, para vocês, assim, eu já vou finalizar, mas acho que é um recado importante. Vocês precisam ter o inglês como meta também, né? No caso de vocês, assim, desenvolvimento de sistemas, né, é muito essencial, né? Eu acho que
precisa ter buscar assim para a formação de vocês mesmo, né? Acho que vai permitir abrir muitas portas assim no mercado de trabalho, né? Muitas mesmo, assim, enfim. Então, tenho como meta de estudo também, né? Como formação de vocês também. E para o dia a dia, né? Eu lembro, eu não entendo nada de programação, tá, gente? Mas eu lembro que os alunos sempre falavam isso, né? Que o material em inglês, as coisas na internet em inglês sobre programação eram muito maiores, assim, né? Muito mais completas, assim. Então, talvez eu acho que é algo que vocês não tem como fugir. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Marcos, quer falar? Pode falar. O pior é que isso é bem verdade, porque tipo, quando eu comecei a estudar, tipo, foi um pouco. Eu comecei a estudar programação, acho que foi um pouco antes do curso ainda. Só que tipo, eu nunca estudei assim, tipo, montando um roadmap, essas coisas assim. Só estudava assim, avulso. Quando eu comecei a olhar, eu procurava, falei, gente, não tem conteúdo de programação na internet? Como assim? Aí eu comecei a procurar os conteúdos em inglês, eu, tipo, é como se entrasse em outro mundo, sabe? Um mundo totalmente diferente. Porque, meu Deus, é muito conteúdo, muito conteúdo. Os alunos me falavam isso mesmo, assim. Me falam, né, também, até hoje. Nossa, abre outro portal, assim, né? Porque acho que tem profissões que é menos, né? Assim, o inglês tem tudo, mas tem profissões que... eu trabalho, por exemplo, com questões, assim, para pessoal que trabalha como corretor, assim, de imóveis e tal. É menos o inglês, a importância do inglês. Tem um caso? Tem, né? Um corretor ali com agendamentos de clientes internacionais e tal, mas são coisas mais pontuais. Mas no caso de vocês é muito importante, né? Muito essencial, né? Não tem como fugir, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, thank you for your presence, obrigado pela presença. Eu vou deixar agendado para segunda que vem, da agenda de número 7, e estou realizando as correções, então tenha um pouquinho de paciência que logo já vou começando a atualizar. Agenda 5 e 6 fechei, a recuperação de 3 e 4 também. Essa semana a gente está em conselho, né, de classe, e é isso. A gente se vê na semana que vem, então, no mesmo horário, às 8h30. Good night, bye bye. See you. Good night. Good night, Jeffs. Good night, teacher. Thank you for the answers and for the things you gave me. Esqueci esse negócio já. Esse que é ruim, porque às vezes você pensa em tanta palavra, é difícil da vida. The tips. Mas, enfim, obrigado por... eu acho que não é tips, é mais tipo material. É quase subjects, tipo, subtema de materiais, sabe? Tipo, temas. The topics. Topics. Thank you for the topics and the things and the information you gave me, and that's it. I hope to have so many more good times with you. Thank you for your presence. Your English is really good, I can see. So don't worry, you're gonna have a success in your career. keep studying. Thank you. I'm gonna sleep right now because I'm with a really, really bad headache. So bye bye. Bye bye. See you.